Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia graças ao nosso bom, grande, misericordioso e amoroso Deus. Que Deus possa te abençoar de uma forma plena, rica e abundante nesta manhã e ao longo de todo esse dia. Hoje eu quero voltar com você em 1 Samuel, capítulo 13, verso 12, onde diz assim: Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Escute, preste atenção nesse texto. E disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Queridos, eu retornei a esse texto porque no domingo à noite eu conversava com alguém a respeito dele e esse texto ficou em meu coração e hoje ele voltou ao meu coração e eu decidi dar uma relida nele e voltei a ele. Esta é uma história muito curiosa, é um momento muito curioso e que tem muito a ver conosco nesses dias. E novamente estou sendo ministrado por esse texto. Eu falo por mim, talvez não você, mas eu estou sendo ministrado por ele. E quem sabe você também será tocado por Deus nesta manhã através desse texto. A história, ou o pano de fundo, é que Saul havia acabado de assumir o reinado de Israel. Era recente o seu reinado, quando ele assumiu o trono de Israel. Ele tinha aproximadamente 1 ano de reinado. Ainda estava todo afoito, ansioso, preocupado e querendo mostrar serviço, porque agora ele era o rei de uma nação poderosa, da nação de Israel, a nação cujo Deus era o Senhor, e ele, como rei desta nação, precisava mostrar algum serviço. Contudo, ainda inexperiente, tomado pela ansiedade, ele toma uma atitude que lhe causou terríveis danos. Ele nem começou direito a reinar e já foi completamente desqualificado por Deus e tirado de cima dele as promessas de Deus que ele havia recebido anteriormente. E aí você pergunta, mas bispo, por quê? Como aconteceu isso? Eu te digo, Saul, infelizmente, foi movido pela circunstância. O texto é muito claro. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então, escute o que eu vou te falar. Como as circunstâncias podem influenciar de forma danosa as nossas vidas? Como que nós temos que estar atentos a isto? Nós não podemos sermos movidos pela circunstância. Saul tinha que esperar o profeta Samuel chegar. Era costume, era princípio. O rei e a tropa Israel só iria para a guerra após a bênção do sacerdote, após a bênção do profeta. Antes de oferecer sacrifício e consultar a Deus, não se ia para a guerra. Era loucura. Mas Saul, tomado pela ansiedade, tomado pela preocupação, querendo mostrar serviço, querendo demonstrar que ele podia, que ele era o rei, ele acaba se movendo, impulsionado e forçado pela circunstância. Ele não aguentou e, tomado pelo medo, pelo desânimo de seus homens, oferece um sacrifício a Deus. E antes mesmo dele terminar de oferecer sacrifício, Samuel chega. Que tristeza, porque não dava mais tempo de fazer nada, ele já havia errado. Sabe, queridos, quantas vezes nós também, tomados pelo medo e pela ansiedade, nos movemos como Saul, forçados pela circunstância. Porque a incerteza, a dúvida, a inexperiência, a ansiedade tem tentado ou tem dominado o seu coração. Quantas vezes você já fez coisas na sua vida
dominado pelas circunstâncias, coisas que você não pôde mais consertar. Não teve mais jeito, foi feito, acabou, está feito. Então, eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Como não adiantar as coisas, mas como não também atrasar aquelas que precisamos fazer, mas fazermos dentro da direção de Deus? Eu quero que você pense sobre isso. Como não adiantarmos as coisas do ponto de vista de Deus, mas como também não atrasá-las do ponto de vista de Deus também para as nossas vidas. E eu sei que isso gera em nós uma tensão enorme, porque ninguém quer errar, todos nós queremos acertar, mas às vezes pela ansiedade, pela preocupação, pelo medo, acabamos errando. É por isso que nós precisamos ter tempo para ouvirmos a Deus. Antes de decidirmos, antes de darmos o primeiro passo, antes de nos movermos. Eu acho muito interessante como Deus tenta ensinar isso para Israel no meio do deserto. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, quando a nuvem parar, vocês parem. Quando a nuvem se mover, vocês se movam. Então a nuvem parou, parem. A nuvem se moveu, se movam. Este é o meu sinal. Quando a nuvem se mover, é para vocês andarem. Quando a nuvem parar, é para vocês pararem. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos vendo a nuvem parada, muitas vezes nós estamos continuando a caminhada. Outro grande problema é que muitas vezes a nuvem já se moveu faz tempo e nós ainda estamos parados, sem percebermos que a nuvem já se moveu. Então, queridos, que nesta manhã você venha refletir sobre isso. Que você não venha ser mais um vitimado pela força das circunstâncias como foi Saul. Um homem que tinha tudo para ser um grande rei. Deus o havia colocado no trono. Deus havia legitimado o reinado dele. Mas por se precipitar, por ser tomado pelo medo, pela ansiedade, por não esperar o tempo das coisas, por não esperar a ordem das coisas, por não respeitar a ordem correta das coisas, por não honrar as determinações de Deus, espere o profeta, tem uma semana para ele chegar aí, ele vai oferecer o sacrifício, ele vai consultar a Deus e vai dar tudo certo. Mas a ansiedade, a solicitude, a angústia vai tomando conta dele e ele acaba sendo traído pela força das circunstâncias. Então, cuidado com isto. Então, que você pense sobre isso. Como eu posso fazer para não adiar tudo aquilo que já é tempo de Deus para a minha vida? Mas também como eu posso não atrasar aquelas decisões que eu preciso tomar porque Deus já me abençoou. Tudo isso é possível quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é possível quando nós estamos sendo guiados de fato pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou alguém que, enquanto eu não tenho plena certeza do momento, eu não faço nada. E às vezes as pessoas tentam me impulsionar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, calma, espere. Porque no meu coração Deus ainda não moveu a nuvem está parada. Ou então algumas pessoas, bispo, o senhor não acha melhor parar? Ou para, tá, ou é. Tá. A nuvem está se movendo no meu coração. Eu tenho que seguir a nuvem. É a direção de Deus, é a presença de Deus para a minha vida. Eu preciso ter esse discernimento, mas esse discernimento só se tem através de busca diária de Deus, de comunhão diária com Deus, de relacionamento diário com Deus. E você precisa aprender isso para que você não seja mais uma vítima das circunstâncias. Pai, obrigado pela tua palavra tão tremenda nesta manhã para a minha vida. Espero que tenha sido também para a vida dos meus irmãos. Mas que o teu Espírito Santo continue guiando a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre, que o Senhor dê graça. Que toda ansiedade, toda solicitude, toda angústia, todo medo saia em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles sejam tomados e dominados pela tua presença,
e pela tua direção. Que eles tenham sabedoria para se mover quando a nuvem se mover e parar quando a nuvem parar. Assim eu oro, grata ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.